Olá pessoal, estou só escrevendo o tema da nossa live aqui, sejam bem-vindos. Pessoal, quem for entrando, marca aí nos comentários se vocês estão lá no grupo do Telegram da Semana do Tributarista Diamante, só para eu saber quantas pessoas estão lá e estão aqui, tá bom? Então é isso, sejam bem-vindos à nossa live. Quero saber quem que tá pela primeira vez aqui. E também, para iniciar, eu queria desejar a todos uma excelente nova década, né? Sejam todos bem-vindos a uma nova década aí e que seja uma década marcada por muitos desafios, como é normal, a gente vai enfrentar muitos desafios, mas também por muitas conquistas, né? Que seja uma década aí focada para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, e eu sei que um deles é se tornar tributarista do futuro, né? Um tributarista diamante. Ó, o pessoal já tá marcando aí quem que tá no grupo da Semana do Tributarista Diamante, Luciano, Imprensa PB, é isso? A Letícia, que legal, pessoal. Então, pessoal, o tema da nossa live hoje é, na verdade, para responder uma dúvida muito recorrente de vocês. Várias pessoas sempre colocam quando eu abro caixinha de pergunta ou entram em contato comigo direto no meu inbox, falando que, perguntando, na verdade, se é possível ser tributarista mesmo tendo pouca experiência ou morando em cidade pequena com poucas empresas, tá? E por isso que eu achei importante a gente marcar essa live para responder de uma vez por todas, né, essa dúvida que, na verdade, acaba sendo uma crença limitante de muitos, né? Muitos acham, e até uma pessoa comentou comigo, não lembro aonde, eu vi um comentário de uma pessoa assim: eu desisti da área tributária porque é uma área muito difícil e que dá retorno a muito longo prazo. Então isso, na verdade, é uma crença limitante, né? E vocês vão ver, tem muita gente que está aqui na nossa Semana do Tributarista Diamante, vocês vão ver de exemplos dos nossos tributaristas diamante, que hoje são todos professores do BPT Educação, como que eles contam a história de como eles começaram, né, e com muito foco na carreira tributária, e como que eles se tornaram tributaristas diamante, para vocês verem que não é bem assim, que na verdade o que vocês precisam para se tornar tributarista é traçar uma estratégia e seguir uma metodologia própria, tá? Ó, a Geisa tá falando, eu acho uma área muito fechada. Também é uma crença limitante, Geisa, não é uma área muito fechada, não. Temos grandes tributaristas e muitos tributaristas e muita gente se auxiliando. Se vocês forem pensar, a gente montou uma comunidade, já falei da comunidade aqui para vocês, comunidade que chama Tributarista do Futuro, é um grupo fechado no Facebook, e o objetivo são os tributaristas se ajudarem, né? Muita gente lá que está iniciando na carreira, ou já iniciou e quer crescer mais, ou que passou a focar na carreira tributária, e a gente se ajuda, né? E eu tô aqui também com essa missão de ajudar vocês. Se vocês forem ver ali o que eu coloquei na minha bio aqui do Instagram, é que meu propósito é ajudar tributaristas a se tornarem tributaristas do futuro, né? Então, quem é ou quem deseja ser tributarista se tornar tributarista do futuro. Então, pessoal, vamos de uma vez por todas esclarecer, para que vocês não fiquem aí achando que a área tributária é uma área difícil, é uma área fechada, é só para quem já nasceu em berço. E assim, se vocês conhecem a minha história, no meu caso, eu vim de berço de tributarista, né? Meu pai, que é Gilberto Luiz Amaral, fundador do BPT, ele se tornou um grande tributarista e eu segui essa área. Contudo, Gilberto não nasceu em berço de tributarista. E eu conto muito a história dele, né? Ele não nasceu, ele se apaixonou por essa área. Ele começou fazendo ciências contábeis, depois foi para o direito, finalizou as 2 graduações e foi muito estratégico, foi muito inteligente em verificar uma grande oportunidade na época, que era atuar com planejamento tributário. E assim, ele nunca tinha trabalhado em escritório de tributarista, ele não tinha experiência, ele veio de escritório de contabilidade, né, fazer contabilidade que não tem nada a ver com ser tributarista.
e arregaçou as mangas e foi para o campo de batalha, né? O que é o campo de batalha? Foi em busca de clientes. Então, gente, isso há 3 décadas, né? 3 décadas. E assim como Gilberto, outros também. João Eloy, que também hoje é presidente executivo do IBPT, Dr. Fernando Steinbrück, que começou fazendo o nosso curso Formação de Tributarista e foi para o campo de batalha. Também hoje aí um dos nossos professores, o Daniel, que é de Santos, também uma cidade que não é uma cidade enorme, né? Viu oportunidades, arregaçou as mangas, saiu do banco, ele é economista, trabalhava em banco, quis mudar de carreira, fez o nosso MBA em Governança Tributária e começou a trabalhar com recuperação de crédito. Hoje um dos nossos grandes parceiros aí que nos ensina a recuperação de crédito lá na comunidade, ajudando prospecção de clientes. Então, a gente tem alguns passos a seguir, né? Então, independente se você é recém-formado, se você está na faculdade, e é legal ver que hoje tem gente que está na faculdade já vê oportunidades na área tributária que não exigem você estar formado. Se a gente vai atuar com recuperação administrativa de crédito, por exemplo, a gente precisa ter conhecimento de causa. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter estratégias que a gente chama de soft skills. Hoje, as hard skills são as nossas competências técnicas, o nosso conhecimento técnico na área tributária. Mas isso apenas não basta para sermos tributaristas diamante. A gente precisa ter mais conhecimento, a gente precisa ter habilidades, soft skills, que nos habilitam a captar novos clientes, a traçar estratégias para os nossos clientes, a ir além, né? Ter outros conhecimentos, a entender um pouco mais de gestão, enfim, a gente poder empreender na área tributária. Então, pessoal, vamos partir do começo. Ninguém nasce tributarista, tá? Então, você fala, é possível ser tributarista sem experiência? Claro, você precisa de experiência para ser tributarista. Ninguém nasce sendo tributarista. Eu mesma que vim de berço de tributarista, eu precisei estudar, precisei ter experiência. E não pensem assim que Gilberto é uma pessoa super paciente que senta do seu lado e ensina tudo. Não, a gente tem que arregaçar as mangas e estudar por conta, e trabalhar e ir atrás. Então, assim, eu desde muito nova, eu coloquei ali um pouco da minha experiência de vida, né? Eu fiz uma série de artigos que eu publiquei no LinkedIn, contando a minha experiência de vida. E vocês podem ver lá, não é assim, Gilberto não é aquela pessoa com paciência, ele não é uma pessoa paciente para chegar do seu lado, explicar, é assim, assado, eu nunca tive isso na minha vida. Então, o que eu tive que ir atrás, tive que estudar, fazer curso, assim como vocês se capacitam na área, eu me capacitei na área também. A diferença é que eu já estava dentro de um escritório trabalhando com tributário, mas isso por si só não teria me tornado uma tributarista. Eu tenho 3 irmãos, nenhum deles se tornou tributarista, né? Então, eu fui a única. Cada irmão está seguindo seu caminho ali, nada a ver nem com o direito e muito menos com o tributário. Então, isso realmente é arregaçar as mangas. E só um parênteses aqui, teve muito comentário lá no Facebook, quando eu gravei o vídeo convidando para a Semana do Tributarista Diamante, falando que o que eu estava falando ali era uma fórmula milagrosa de ganhar dinheiro. Gente, não é nenhuma fórmula milagrosa. Ser tributarista exige esforço, dedicação, arregaçar as mangas. Contudo, se a gente segue uma metodologia, uma estratégia certinha, o resultado financeiro vem. E é o que eu falei, um contrato pequeno para a gente hoje na área tributária é um contrato de 30 mil reais. Um contrato de 30 mil reais. Pra gente, pra nossa realidade. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. A gente tem contrato de milhões de reais, né? Então, assim, um contrato pequeno, um contrato para quem tá começando aí, é tranquilo da gente receber. Se a gente faz direitinho, com muita dedicação, com conhecimento, com estratégia, a gente consegue. Não é fórmula mágica, não é da noite para o dia. Isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Exige esforço, exige dedicação, exige conhecimento, exige estratégia, tá? Então,
fazendo esse parênteses aí, vamos tirar da nossa mente uma crença limitante que tenho pouca experiência, não posso ser tributarista. Não, você vai adquirir experiência, você vai primeiro se capacitar tecnicamente, em paralelo, você vai se firmando, fixando a sua autoridade como tributarista e captando clientes. Você precisa de um cliente para ter experiência na área, nada mais do que isso. Um cliente já vai te dar experiência, tá? Então, o que você precisa é estratégia. Eu moro em cidade pequena e não tem muitas empresas. Toda cidade, por menor que seja, tem empresas. Para ser tributarista, você não precisa necessariamente atender grandes empresas. Você pode atender empresas do Simples e ganhar dinheiro com empresas do Simples. Você pode atender médias empresas e ganhar dinheiro com médias empresas. Você não precisa só atender empresas da sua região geográfica. Hoje, com a internet, você pode atender empresas do Brasil todo. E é muito possível você atender para recuperação de crédito sem nunca ter visto o seu cliente, ter conversado olho a olho com ele. Hoje você tem formas de fazer reunião virtual, atendimento virtual, que não precisa necessariamente estar restrito à tua região geográfica, tá? Então, não se prendam, não achem que para ser tributarista de sucesso, primeiro, você já precisa ter uma baita de uma experiência, porque experiência você precisa adquirir, não adianta. Se você não teve a oportunidade de adquirir experiência durante a faculdade, porque você não conhecia a área tributária, não achava que a área tributária era uma área interessante, descobriu a área tributária depois, você precisa de um cliente para ter experiência. E um cliente, se você entregar um bom resultado para ele, ele vai te trazer outro cliente. Se você tiver uma boa estratégia de se fixar como uma autoridade, construindo conteúdo, eu falo muito isso para vocês aqui. Foquem no perfil de cliente que vocês querem atender, tá? E no ano passado eu lancei um desafio para captação de novos clientes na área tributária, coloquei passo a passo, foi um desafio pelo meu Close Friends, provavelmente eu vou lançar esse ano de novo, então fiquem aí antenados que quando eu lançar eu vou convidar todos para participar, tá? Mas eu coloquei um desafio de 10 passos, tá? 10 etapas para vocês captarem clientes. E a primeira etapa é vocês definirem qual é o cliente ideal que vocês querem atender. Vocês querem ser tributarista de pessoa física ou tributarista de pessoa jurídica? Tá? É possível atender os dois. Agora, a gente começando o ano, normalmente a gente tem uma oportunidade de pegar clientes para declaração de imposto de renda, dúvidas sobre imposto de renda, para clientes que têm capital investido no exterior, para fazer toda a questão da declaração de investimento no exterior, que vai dar um reflexo na declaração do imposto de renda. A gente tem pessoas físicas aí que sempre têm dúvidas em relação aos seus tributos, então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é atender empresas. Eu quero atender empresa para o quê? Qual perfil? Eu quero começar com empresas do Simples. Não quero empresa do Simples. Então, vocês têm que estabelecer qual é a persona ideal de vocês, tá? A partir daí, vocês vão passar a se comunicar com essa persona, vão passar a produzir conteúdo para essa persona. E hoje, a melhor forma que a gente tem de fixar a nossa autoridade é por meio de produção de conteúdo. Então, pode ser, eu não quero ficar restrito à minha região geográfica. Usem a internet para expandir esse conhecimento de vocês. Usem a internet. Então, firmem a autoridade de vocês por meio da internet, produzam conteúdo para a persona de vocês, saibam distribuir esse conteúdo. E existem várias pessoas aí que ensinam como você distribui conteúdo. Então, existem técnicas de marketing digital muito poderosas para vocês atenderem clientes no Brasil todo, tá? Então, outra forma de captação de clientes, que foi uma forma que a gente sempre usou e sempre deu certo, é se aproximar de entidades representativas da minha persona, me aproximar, fazer eventos para essa persona, eventos presenciais mesmo, não precisa ser evento grande, pode ser eventos pequenos,
mas em que eu vou mostrar o meu conteúdo, eu vou atrair a minha persona a um conteúdo que interesse para ela, vou me comunicar da forma que ela quer receber aquele conteúdo. Então, assim, não funciona ser muito técnico, né? Usar expressões muito técnicas, a gente precisa falar a linguagem do nosso cliente, tá? Então, por isso que a gente fala muito aqui da linguagem, para atender a empresa, usar linguagem de negócios. Então, são algumas estratégias que permitem que você não fique limitado ao teu espaço geográfico, tá bom? Deixa eu ver, pessoal, tem algumas pessoas colocaram comentários, deixa eu só voltar aqui para responder aqui o que vocês colocaram de comentários. A Letícia tá falando que entrou pela primeira vez. Então, para quem tá pela primeira vez aqui, pessoal, toda semana, terça-feira e sexta-feira às 13 horas eu faço lives, tá? Na nossa semana do Tributarista Diamante, que vai ser semana que vem, teremos lives todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, tá? Por que eu vou fazer meio-dia e não vou fazer às 13 horas? Porque eu quero pegar bem o horário de almoço de vocês, tá? Que fique mais fácil para vocês acompanharem. Então, e cada live vai ser com um convidado. Quem são esses convidados? São pessoas que se tornaram tributaristas diamante. Então, vocês vão ver, cada dia eu vou estar conversando com uma dessas pessoas, vocês vão aprender do exemplo deles e como que eles hoje trazem resultados, né, para os clientes e resultados para si, né, como na questão financeira, como isso é importante para eles, tá bom? A Renata falou que tá no grupo do Telegram, ansiosa para começar. Legal, Renata. Vamos acompanhando essa semana, ainda vou divulgar mais conteúdos aí para ir preparando vocês. Outra coisa, não sei se vocês viram, mas aqui no meu Instagram eu divulgo conteúdos diários também. E no YouTube do IBPT Educação também. Todo dia tem o mesmo conteúdo que tá aqui, vai pro YouTube, tá? E as lives que a gente faz aqui também, elas vão todas pro YouTube depois também, tá? Então a gente salva essas lives aqui e coloca lá no YouTube para vocês poderem acompanhar depois, tá bom? A Bá Pérez está falando, acabei de me formar, por onde começo? Pós-graduação? Não necessariamente você precisa começar por uma pós-graduação, tá? Você pode começar com cursos mais rápidos, que vão te dar uma capacitação muito próxima da pós-graduação, mas vão acelerar esse teu processo de aquisição de conhecimento, tá? Então, não necessariamente você precisa começar por uma pós-graduação. Você colocou, não sei qual foi a tua formação aí, se foi direito, se foi contabilidade, se foi algum outro curso, tá? Mas o fato é que a faculdade ensina muito pouco sobre tributário, né? Não ensina nada sobre como ser tributarista e ensina muito pouco sobre a parte técnica, né, tributária. Então, a Faculdade de Ciências Contábeis foca um pouquinho mais na legislação tributária, na contabilidade tributária, e a Faculdade de Direito foca no direito tributário. Os dois conhecimentos são importantes, só que você precisa ir além, você precisa ter mais conhecimento técnico, tá? Hoje, o que eu indico para quem quer começar? Eu indico fazer o curso de formação de tributarista, porque é um curso que vai te dar toda essa bagagem técnica inicial que você precisa, tá bom? Então, se depois você quer fazer uma pós-graduação para ter um título, existem várias pós aí no mercado, boas, presenciais, online, enfim. Dentro do IBPT Educação a gente tem toda uma trilha de aprendizado, né, que o objetivo é formar o tributarista do futuro, tá? Inclusive a gente também tem a nossa pós-graduação, que é o MBA em Governança Tributária, mas eu digo que assim, o título hoje não é o mais importante, o título, né, você ser um especialista, você ter um mestrado, ter um doutorado. Hoje o mais importante é o resultado que você apresenta para o teu cliente, tá? Isso é o mais importante. Se você for ver, os clientes não chegam no escritório e vão ver nosso currículo, se a gente tem especialização, mestrado, doutorado, eles não estão preocupados com isso, eles vão para o escritório querendo saber se você vai resolver o problema deles e se você vai trazer o resultado para eles. Então, eu falo assim, a experiência do Gilberto, que é o meu pai. Gilberto tem uma especialização que ele fez lá em 1900 e bolinha, e não é por isso que as pessoas contratam ele, as pessoas contratam ele, vão em busca dele por conta do resultado que ele apresenta, tá? Por que eu falei dele? Porque no meu caso eu tenho mais títulos, né? Eu tenho mais, assim, não é isso que me diferencia de outros profissionais brilhantes,
né? Não é o título em si, mas sim o resultado que a gente apresenta para o cliente, tá? Então, isso que é o mais importante, tá bom? Que mais? A Letícia tá falando que a comunidade é ótima para estar em contato com outros diamantes, sim. E a gente vai crescendo junto dentro da comunidade, né? Isso que é bom. Um ajuda o outro, tá? Que mais? Lost 123. Sonho ser mestre em tributário. Mestre no sentido de dominar o tributário ou mestre no sentido de ter um título de mestrado? São coisas diferentes, né? E o mestrado, pessoal, é bom deixar bem claro aqui que o mestrado, para que ele é interessante? Ele é interessante para se você quer dar aula, se você quer seguir uma área acadêmica, tá? Dar aula em faculdade, universidade, então é para isso que o mestrado é importante. Não necessariamente para você atuar como tributarista, tá? O tributarista diamante não é o tributarista que tem mestrado, tá? Então, assim, não é como eu disse. No meu caso, eu tenho mestrado, fui estudar fora, enfim, eu tenho mas não é isso que me tornou uma tributarista diamante. Isso me deu experiência, eu trabalhei em outros países, enfim, mas não foi isso que me tornou tributarista diamante, tá? Então, só para deixar bem claro. Mestrado na área do direito tributário? Tem. Eu sou do Paraná, a Universidade Federal do Paraná tem um ótimo, excelente mestrado em tributário, tá? A PUC do Paraná tem, a PUC de São Paulo tem também. O meu mestrado, ele é reconhecido pela USP, mas o meu mestrado é na França. Mas existem várias faculdades, acho que a Universidade da Bahia tem um mestrado bem legal em tributário também. Então, tem aí, se você for procurar, tem vários mestrados em tributário. A Bá perguntou a mesma coisa, né? Eu já respondi, Bá. A Rafaela está perguntando qual o valor do curso. Não sei qual curso está se referindo, Rafaela, mas depois, se você quiser mais informações, pode me mandar um inbox ali, tá bom? O Anderson tá rindo, não sei, Anderson. Não sei que você tá rindo do quê. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, pessoal, senão eu vou continuar. Se vocês tiverem também alguma pergunta específica, podem mandar, tá? Quem aqui, deixa eu até perguntar, quem aqui mora em cidade pequena, pra eu saber? Levanta a mão aí quem é de cidade pequena, tá? A Vanessa tá falando que tá vindo pela primeira vez. A Bruna entrou aí, tudo bem, Bruna? O Davi Pinho também, primeira vez, bem legal, pessoal, bem bacana. Tem o pessoal que tá sempre aqui, o Cleverson, a Flávia, o Tancredo lá da comunidade também. Eu vi que a Távia tá aqui também, a Távia é nossa aluna, de formação tributarista, da BI. E Vaniele, qual curso você indica nesse início? Vaniele, se você for olhar lá no nosso YouTube do BPT Educação, tem um vídeo que eu gravei falando qual é o curso mais indicado para o momento da minha carreira, tá? Então, mas basicamente o que eu resumo? Se você é iniciante, se você não tem conhecimento técnico na área suficiente, eu sempre recomendo que inicie pela formação de tributarista, tá? Que é o curso mais completo. A gente tem 2 cursos para iniciante, que é o Introdução ao Direito Tributário e o Formação de Tributarista, tá? O Introdução ao Direito Tributário, ele é mais voltado para quem é advogado e quer ser tributarista, porque a gente fala de processo tributário, uma parte mais de processo judicial, enfim, que não vai interessar tanto para quem não tem a formação jurídica, tá? Formação de tributarista, ele já pega todos os públicos, tá bom? Vanessa, onde que faz esse curso de formação de tributarista? Vanessa, se você entrar no nosso site, que é o educação.ebpt.com.br, você vai ver informações, ou se você joga no Google formação de tributarista, você vai ver lá que é o primeiro curso que aparece, é o nosso, tá? E daí lá vai ter mais informações. Se você tiver dúvida, pode me mandar inbox ou pode entrar lá pelo site, tem um campo do WhatsApp que você pode entrar em contato com a gente também, tá bom? A Mirella também tá perguntando onde encontra mais informações. O Adalto tá falando, nenhum cliente pergunta da faculdade, querem resultado. É isso mesmo, Adalto. Hoje, cada vez mais, os clientes estão pouco interessados
sobre qual faculdade você fez, que título que você tem, o que eles estão preocupados é no resultado que você é capaz de apresentar para eles. E é aí que a gente fala que o tributarista diamante é o tributarista que leva resultados e agrega valor ao seu cliente, tá? Então, eu vou estar bem focada na semana falando, passo a passo, falando dos serviços que o tributarista diamante pode agregar aos seus clientes, tá? E como que vocês podem se capacitar para poder prestar esse serviço. Então, vou dar todo o caminho aí para vocês, tá bom? Eu vou falar muito dos nossos cursos também, como a gente pode auxiliar nessa jornada aí para quem tiver interesse, né? A gente tá aqui, a nossa missão é essa, auxiliar vocês a se tornarem tributaristas diamante, tá? Flávia, para começar em cidade pequena, trabalhar com empresas tem o problema da confiança, não é? Flávia, qualquer lugar, seja empresa pequena, seja cidade pequena, cidade grande, você sempre vai precisar conquistar a confiança do teu cliente, tá? Isso é um passo fundamental. E não é só para quem é tributarista, para qualquer prestador de serviço ou para qualquer vendedor. Vamos dizer, se você é um vendedor, você está vendendo um serviço seu, para que a pessoa compre aquele seu serviço de você, você precisa passar confiança para ela, tá? Por que eu falo que hoje a internet é um excelente veículo para a gente transmitir essa confiança? Porque na internet a gente vai estar construindo o relacionamento com esse nosso futuro cliente, tá? Então, por que também eventos presenciais são eventos importantes para levar essa confiança? Porque a gente vai estar construindo um relacionamento. Por que participar de associações que congreguem, né, representantes dessa nossa persona que eu falei, também é importante para transmitir essa confiança? Porque a gente vai estar se relacionando. Todo relacionamento entre tributarista e cliente é um relacionamento de confiança. Tá? Então, você precisa começar essa confiança independente da cidade onde você mora. Pode ser São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, e mesmo em São Paulo você vai ter dificuldades, porque São Paulo a concorrência é enorme, temos os melhores tributaristas, as maiores consultorias tributárias, escritórios de advocacia que prestam serviço na área tributária estão em São Paulo. Então, a concorrência em São Paulo é gigantesca. Então, a gente precisa se diferenciar, independente de onde a gente estiver, como profissionais da área tributária. Como que nós vimos isso dentro do BPT? Como que a gente hoje consegue atender clientes do nível da Roche, do nível da Land Rover, do nível da Natura, do nível da Danone, do nível da Baterias Moura? Por que a gente consegue atender esses clientes? Porque a gente viu uma forma disruptiva de prestar serviços na área tributária. Isso eu vou explicar para vocês tintim por tintim na semana do tributarista diamante, tá? Então, a gente precisa, hoje, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, a gente precisa levar soluções inovadoras ou soluções disruptivas, tá? Por que a gente, eu vou falar brevemente de um case nosso. A gente atendeu um cliente que a gente captou esse cliente por meio de um seminário que fizemos, tá? Fizemos um seminário em que falamos muito de planejamento tributário, e nesse seminário a gente teve contato com um cliente que na época estava com muito problema tributário, muito mesmo, assim, a ponto de dos diretores da empresa estarem quase sendo presos, tal, estava para estourar uma operação da Polícia Federal, enfim. E então, nesse seminário, a gente conseguiu atacar a dor do cliente, tá? Então, na construção do relacionamento, da confiança, é sempre importante a gente mapear as dores do cliente, tá? Então, a gente conseguiu ir a fundo na dor do cliente, a gente começou o relacionamento e acabou que esse cliente se tornou efetivamente cliente, né? Vamos pensar de um aluno, né? Um aluno de um seminário, ele se tornou um cliente. E na época, quando a gente começou a atender, esse era um cliente que estava com muitos problemas tributários, ele estava enfrentando concorrência enorme no setor de atuação, e ele faturava, na época, 90 milhões de reais. Então, na época, 90 milhões de reais era uma empresa de médio porte. A gente seguindo passo a passo, desenvolvendo um trabalho completo, né, um trabalho de governança tributária bem completo, que une todos os nossos serviços que hoje a gente presta. A gente conseguiu fazer com que esse cliente mudasse todo o mindset dele, toda a forma dele enxergar a questão tributária, mudasse, assim,
transformasse da água para o vinho todas as operações dele. E a gente teve a satisfação de, em 2017, se eu não me engano, 2017. Então a gente foi acompanhando, ao longo de uma década, a gente foi acompanhando ano a ano toda a transformação, o crescimento desse cliente. E em 2017 ele bateu 1 bilhão de faturamento. Então saiu de 90 milhões, bateu 10 anos depois 1 bilhão de faturamento e se tornou líder de mercado, tá? Líder de mercado do segmento e ainda avançou para novos segmentos. Então isso graças a um trabalho muito bem feito na área tributária, tá? E por que esse cliente contratou a gente, que na época, né, não éramos um instituto, não estávamos nos grandes centros, a gente veio de Curitiba, né? Curitiba não é a principal cidade, a gente sabe que hoje, né, o maior polo econômico do Brasil é São Paulo. Então a gente veio de Curitiba. E por que esse cliente, ele escolheu nós, né? Escolheu nós dentre outras opções que ele tinha. Tinha grandes opções em São Paulo, já tinha visitado escritórios enormes, as grandes consultorias tributárias. E por que ele escolheu nós? Porque a gente apresentou um serviço inovador, disruptivo. A gente foi atuar preventivamente e a gente não esperou o cliente. Porque o que aconteceu? Ele estava prestes a ser, os diretores estavam prestes a ser presos, tá? E todos os escritórios todas as consultorias que eles consultavam, falavam, não, você precisa primeiro ver se vai ser autuado, se vai receber um auto de infração, se vai começar aí uma representação, uma representação criminal, enfim, se isso vai para frente. E o cliente falou, não, eu não quero chegar nesse ponto. Então, nós fomos os primeiros a falar para eles, não, vocês não precisam chegar nesse ponto, existem outras formas de vocês irem corrigindo tudo isso, agindo preventivamente, para se vier, ou para evitar que venha um auto de infração, ou para se vier, vocês já estarem muito bem preparados. E isso foi o que convenceu o cliente a nos contratar. E a gente ficou trabalhando assim lado a lado com esse cliente por mais de uma década, né? Mais de uma década ali, atendendo o cliente lado a lado, tá? Que mais, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Diogo, indicação de livro bom para quem quer iniciar na área. Existem diversos livros bons para você entender como que funciona o direito tributário, tá? Um livro... São livros muito técnicos, tá? Assim, o livro que eu me baseei sempre, gostei de ler muito, é o livro do Paulo de Barros Carvalho, que dá toda a estrutura para você entender como que funciona. Mas, gente, livro, ele não ensina prática, né? Ele não ensina você ir lá no dia a dia, campo de batalha, ele te ensina técnica. Então, assim, existem vários, se você for buscar livro de contabilidade tributária, de direito tributário, existem vários livros. Eu estudei o Paulo de Barros Carvalho, mas é um livro difícil, tá? É bem difícil de digerir. É por isso que a gente, no curso do Formação Tributarista, a gente compilou os melhores, né? Os melhores doutrinadores, os nossos, né, o nosso conhecimento, e a gente compilou tudo num curso só de uma forma bem mais didática, uma linguagem bem mais acessível, tá? Mas você tem aí vários livros. O pessoal levantando a mão aí. O Eric falando que é a primeira vez. O Jean Carlos Viola falando, moro em uma cidade do interior de São Paulo com uma população em torno de 90 mil habitantes, tá? Giancarlo, você com certeza na tua cidade, no interior, você vai identificar oportunidades para atuar na área tributária. Eu não moro mais em Curitiba desde 2017, eu me mudei de Curitiba, tá? Hoje eu moro em São Francisco do Sul, que é uma cidade litorânea de 50 mil habitantes, no norte de Santa Catarina. Eu estou aqui, inclusive, em São Francisco do Sul. Hoje excepcionalmente, a live está sendo da minha casa, porque tive um contratempo com meu marido, ele passou muito mal à noite e eu tive que ficar cuidando dele de manhã e acabei que era para eu estar essa hora em Curitiba, né? Tinha programado uma viagem, era para eu ter saído de casa às 7 horas da manhã para ir para Curitiba e tive que adiar os planos, vou ter que ir agora à tarde, se meu marido estiver bem. Ele já tá medicado tudo, mas ele passou muito mal à noite, então fiquei em casa agora. Mas eu queria falar isso, que eu moro numa cidade de 50 mil habitantes, tá? O que a gente tá fazendo aqui? Eu montei escritório
com uma sócia e agora a gente está com um novo sócio no ano passado. Então, em 2017 eu tava grávida, eu vim pra cá, tava quase ganhando minha segunda filha. Então, eu fiquei um ano trabalhando home office, trabalhando estritamente para o escritório de Curitiba, para as questões do BPT e da Amaral Yazbek. E em 2018, eu, com uma outra sócia aqui da cidade também, a gente montou o escritório e a gente começou todo esse início mesmo de prospecção de clientes, focado aqui na região, uma cidade de 50 mil habitantes, tá? O que a gente percebeu como oportunidade aqui? Muitas empresas ainda não fizeram, muitas empresas do Simples, tá? Do Simples ainda não fizeram recuperação de crédito para recuperar o que pagou a mais de PIS e COFINS, tá? Então, a gente começou esse trabalho aqui, identificando, mapeando e prospectando esse tipo de empresas, tá? Contudo, o que a gente verificou? Que isso, para nós, não vai trazer um retorno financeiro tão grande. Então, a gente verificou uma outra oportunidade aqui. Temos outras empresas daqui, da região, que são prestadores de serviço para o porto. Aqui tem um porto, que é o Porto de São Francisco do Sul. Temos outros portos na região, como o Porto de Itapuá. E tem muita empresa que presta serviço para o porto. Então, a gente mapeou isso como uma oportunidade, fomos verificar o que a gente poderia fazer e ofertar para essas empresas. E a gente descobriu que começar com recuperação de crédito para essas empresas é uma boa oportunidade da gente ir fazendo relacionamento e conquistando a confiança do cliente. Por quê? Com recuperação de crédito. Porque quando você fala... Desculpa, pessoal. Quando você fala em recuperação de crédito, você coloca dinheiro de volta no caixa da empresa. Então, isso é uma coisa que atrai, tá? Então, a gente identificou que para a nossa região pequena, de 50 mil habitantes, seria uma boa oportunidade, tá? E a gente se associou, a gente fez parceria com uma empresa de São Paulo, tá? Que é uma empresa aí que desenvolve tecnologia tributária para recuperação de crédito administrativo. E essa empresa chama PR Fiscal, tá? Então, a gente se associou a essa empresa e hoje a gente tem uma boa parceria com eles, tá? Inclusive o Daniel, que é o nosso parceiro da PR Fiscal, ele também é um dos nossos professores do BPT Educação, é um dos professores da comunidade e ele que dá todo esse suporte, tá? Então, o Daniel conheci como aluno, ele foi aluno do MBA, Governança Tributária, ele participou da primeira turma do curso de formação de tributólogo, tá? E isso... Eu vou falar bastante para vocês sobre o que é ser tributólogo, como que a gente identificou essa oportunidade, né, de ser tributólogo. E hoje a gente tem uma parceria, tá? Então, a gente tem uma parceria com a PR Fiscal para a recuperação de crédito administrativo. Por que a gente fez essa parceria? Porque fazer cálculo de recuperação de crédito é uma coisa muito demorada e muito trabalhosa. Então, a gente precisava identificar uma ferramenta tecnológica que agilizasse esse trabalho. E a PR Fiscal foi um parceiro importante que a gente identificou nesse início aí, até porque a gente não enxerga a recuperação de crédito como o nosso core business, né? O nosso business principal, mas apenas como uma porta de entrada para a captação de clientes, tá? Então, para a gente não é tão importante a gente ficar despendendo tempo com o cálculo da recuperação de crédito, com todo o procedimento, mas sim captar o cliente, conquistar a confiança dele, fazer relacionamento, entregar resultado para que esse cliente se perpetue como nosso cliente. Então, essa foi a estratégia que a gente traçou aqui para São Francisco do Sul, que é uma cidade de 50 mil habitantes, tá? E isso tem dado certo. Então, a gente foi ao longo do ano fazendo prospecções, tá? A gente está com alguns clientes com contrato fechado já, com essa parceria da PR Fiscal e fazendo relacionamento. Então, entregando resultado para, a partir daí, ofertar outros serviços na área tributária, outros serviços que vão nos dar tickets mensais, que é o que a gente sempre quer, tá? E é o que dentro da Amaral Yazbek, que é o escritório que eu sou sócia em Curitiba, a gente faz isso. A nossa estratégia é captar clientes mensais. Tá? E lá também a gente tem uma estratégia de começar, em alguns casos, pela recuperação de crédito, mas como o escritório já tem 34 anos de atuação, já tem uma carteira de clientes mais consolidada, a gente consegue até, pela indicação, um cliente indica outro, a gente já consegue captar clientes para prestar serviços mensais, tá? Então, veja na sua cidade, Jean Carlos, identifique um nicho importante para você começar isso, tá? E eu sempre recomendo que você comece
fixando a sua autoridade, se posicionando como tributarista na sua região. Então, como que você vai posicionar como tributarista? Tenha conteúdo produzido e distribua em redes sociais, tá? E vá captar clientes por meio de cursos, eventos presenciais, que você sempre se posicione como tributarista, tá? Olha, uma outra coisa que me pergunto, fazer parte de comissão de tributário da OAB, é relevante ou não é relevante? Gente, eu já entrei em comissão de tributário. Olha, assim, como estratégia de captação de clientes, eu não acho interessante, tá? Minha opinião. É interessante mais por uma questão de você se fixar como tributarista, assim, mas você vai estar sempre se relacionando com outros concorrentes. A realidade é essa, vai estar se relacionando com outros advogados, para quem é advogado tributarista, tá? Que é o meu caso. Então, você vai estar se relacionando com outros advogados tributaristas que são teus concorrentes. Então, é legal para quê? É legal para discutir casos, para promover eventos, para você adquirir mais capacitação técnica, tá? Mas hoje eu vejo que a comunidade tributarista do futuro me dá tudo isso e muito mais, e eu tô ali participando ativamente com o pessoal, e a gente tá falando de outras coisas até muito mais estratégicas do que puramente a questão técnica tributária, tá? Então, assim, hoje eu não faço parte de comissão, tá? Da OAB. Não faço, já fiz, achei que não me agregou. A minha experiência não foi legal, tá? Pode ser que vocês tenham uma outra experiência que, de repente, na cidade de vocês vale a pena. Mas, assim, a minha experiência, eu particularmente não achei que agregou, tá? Traz muito trabalho, assim, mas trabalho que não vai te trazer retorno financeiro. Você vai ter que trabalhar de graça pra OAB, enfim, pra mim não foi interessante. Deixa eu ver o que mais. O Vitor, sou acadêmico de Direito do 8º período. Qual curso fazer primeiro? Formação de tributarista, Vitor. Eu sempre falo isso. Primeiro, se você quer adquirir conhecimento técnico da área, formação de tributarista. A Renata tá perguntando uma coisa mais técnica, tá? Incide a exclusão de CMS, PIS, COFINS na atividade posto de gasolina. Cai fora, porque posto de gasolina, ele tem duas coisas. Ele tá no monofásico do PIS e COFINS e ele é substituto tributário de ICMS. Então, você não vai ter muito ICMS para excluir aí da base de cálculo, tá? Não é um bom perfil de cliente para você captar, não, tá bom? Nessa área aí. Exclusão de ICMS, você vai mais para distribuidora, vai para outros ramos que não estejam nem no monofásico do PIS e COFINS e nem na substituição tributária do ICMS, tá? O que a gente... Até voltando aqui. Deixa eu pensar o perfil de cliente que a gente tem para a exclusão de ICMS, a base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente tem indústria, a gente tem supermercados, a gente tem concessionária de automóveis que dão retorno, a gente tem fábrica de móveis, varejo, tá? Posto de gasolina, o que a gente fez cálculo não acabou não valendo a pena, tá? O que a gente fez, nossa experiência pelo menos. O Giancarlo ainda tá falando que a minha cidade possui empresas, em sua esmagadora maioria optantes pelo Simples Nacional, como a maioria no Brasil. Maior dificuldade é a concorrência com grandes bancas, ansioso para as dicas, tá? Giancarlo, não se preocupe muito com a concorrência, tá? Com as grandes bancas. Vai mais pela linha do que eu falei, da construção da tua autoridade como tributarista e identificação de um nicho. O que a gente sempre recomenda, se você quer identificar quais são as empresas que estão na tua cidade, eu te indico uma ferramenta que chama Empresômetro Listas, tá? É uma ferramenta do grupo IBPT, por isso que eu indico, que eu conheço, eu uso. Então, pelo Empresômetro Listas, você consegue mapear todas as empresas da sua região. E você pode excluir aquelas que sejam do Simples, caso você não queira atender empresas do Simples. E, Giancarlo, sério, se você tiver 10 empresas, vai em cima das 10. Se você pegar 2, 3 clientes que te paguem mensal, você já vai conseguir ter uma experiência boa na área. Agora, se você tiver empresas do Simples, foca na recuperação de crédito para as empresas do Simples. Ou prestar consultoria mensal, a empresa do Simples às vezes precisa crescer, precisa ter uma boa gestão dos tributos para poder crescer, para poder
Tem empresas simples que tem muita irregularidade, muita informalidade. Então, existe muita irregularidade na área tributária para empresas do Simples que podem ser uma oportunidade para você, né? Então, estude esse mercado, veja, identifique o que você tem que mapear, os maiores desafios dessas empresas do Simples da sua região e o que você poderia levar de oportunidades para elas, tá? Tenta fazer esse mapeamento aí. Felipe, já atuo com recuperação de tributos há 2 anos, mas comigo atuo no interior. Mas como atuo no interior, há uma dificuldade no empresariado. Cheguei agora na live, pois estava em reunião. Acabei não pegando as dicas da doutora. Felipe, depois você pode pegar a reprise, tá? Se você já atua com recuperação de tributos, você já consegue mapear bem quais são as objeções desse teu cliente, que você já está na área. Então, o que você tem que ver? Identificar bem essas objeções e ver como que você pode superar essas objeções, tá? Porque como o que eu estava dizendo, que a recuperação de tributos é uma porta de entrada para você ir além. E o nosso objetivo como tributarista diamante é sempre levar resultado que agregue valor ao nosso cliente. E isso a gente só consegue por meio de contratos mensais, porque você vai ter uma relação mais duradoura com o cliente, você vai poder entregar mais resultado. Então, é o serviço de recorrência que a gente fala, o cliente vai pagar para a gente mensal. Então, é bom para nós e é bom para o cliente. Então, a recuperação de créditos, ela é interessante como porta de entrada, porque você vai romper uma barreira importante no início, que é a barreira da confiança, e que você também vai entregar você vai entregar dinheiro, vai devolver dinheiro, vai melhorar o fluxo de caixa da empresa. Então, é uma porta de entrada para construir essa confiança, tá? Se você já está atuando com isso, você já consegue identificar o que você levou de valor e como que você vai além, tá? Então, na semana a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Curso de formação tributária seria um curso de prática forense tributária? Não, não seria, Rafaela. Formação de tributarista, ele é um curso que ele te ensina toda a parte técnica tributária. Então, ele vai te ensinar tudo que você precisa saber de sistema tributário nacional, contabilidade tributária, tributos em espécie, planejamento tributário, gestão tributária, e a gente tem uma parte de planejamento tributário internacional também, tá? Então, ele vai te dar uma bagagem técnica na área tributária, tá bom? A parte prática, daí a gente vai para outros cursos, como o curso de formação de tributólogo, que te ensina mais na prática, tá? A gente tem um curso de governança tributária que ele ensina a prática da governança tributária, a gente tem um curso de planejamento tributário que te ensina a prática do planejamento tributário, mas o formação tributarista ele é um curso inicial para te dar toda essa bagagem técnica inicial que você precisa, tá bom? O Romildo tá falando que perdeu o início, ficará liberado. Eu vou deixar ele nas 24 horas aqui, Romildo. Depois a gente vai passar ali pro YouTube, tá bom? Teve como aprender planejamento tributário. Daí você precisa primeiro entender a parte técnica do planejamento tributário, a parte teórica, tá? E aí você vai aprender cases de planejamento tributário. E depois você vai aprender a identificar oportunidades para ofertar planejamento tributário para os seus clientes, tá bom? Então, assim, é um passo a passo, mas o planejamento tributário em si é sempre interessante que você, se você é advogado, que você se associe a um contador, ou se você é contador, que você se associe a um advogado. Então, assim, exige um conhecimento que os dois profissionais vão conseguir unir bem, tá? Mas se você também investe muito em cursos para entender toda essa parte, que o planejamento tributário ele envolve muito cálculo, né? Envolve muito cálculo, envolve muito conhecimento de contabilidade tributária. Então, é sempre interessante você estudar, né? Se qualificar tecnicamente, mas daí na prática também, se você é advogado, você vai precisar focar na parte jurídica do planejamento tributário, então se associar a um contador é uma boa. Tá bom? E o contrário também, se você é contador, você vai focar na parte da contabilidade tributária e vai se associar a um advogado para que analise os aspectos jurídicos, tá? A Doraísa Araújo, como é mais interessante fazer a proposta de prestação de serviços, impressa ou em reunião? Doraísa, depende muito da situação, tá? A única coisa que eu falo é que você nunca vai fazer proposta de prestação de serviços sem antes ter conversado com o seu cliente, tá? Então, primeiro de tudo, o cliente pode entrar em contato com você já pedindo uma proposta. Não, você vai conversar, você vai agendar uma reunião
ou uma conferência online, ou uma reunião presencial e vai conversar com o seu cliente, porque isso é muito importante para você fazer relacionamento com ele, entender exatamente as dores do seu cliente, tá? Então, depois, se você vai fazer uma proposta impressa e vai mandar, impressa, nem digo impressa, né, mas uma proposta que você vai mandar para ele por e-mail, ou uma proposta que você vai apresentar em reunião, vai depender muito do teu relacionamento e da tua proximidade com o teu cliente. A minha experiência, a gente manda muita proposta por e-mail depois que a gente já fez uma primeira reunião com o cliente, ou uma primeira, segunda, terceira, dependendo do caso. Mas no nosso caso, a minha experiência é que dificilmente eu apresento proposta em reunião, tá? A não ser que estrategicamente o cliente esteja disposto a me receber, porque para apresentar proposta, dificilmente o cliente vai vir até nós, a gente vai ter que ir até eles, e nem sempre vai ser fundamental para fechamento, tá? O fundamental é o antes disso tudo, tá? Porque a proposta vai simplesmente formalizar alguma coisa que vocês já alinharam previamente. E é importante, depois que você apresenta a proposta, vamos pensar, você mandou a proposta por e-mail para o teu cliente, fez todo o follow-up, o cliente sempre vai ter dúvidas. Aí sim, é interessante no e-mail de envio da proposta você se deixar disponível para uma reunião de esclarecimento de dúvidas sobre a proposta, tá? Isso é bem importante. Flávia está agradecendo aí a explicação, obrigada. O Anderson tá falando que perdeu o começo. Anderson, eu falei de pós, tá? Depois você vê a reprise, eu respondi essa questão da pós, lá no comecinho. Depois... Doraísa, é melhor pós-MBA para a advocacia tributária. Para a advocacia, o MBA não vai focar na advocacia, tá, Doraísa? Aí é melhor, eu não diria nem que pós, você pode ver até cursos de prática de advocacia tributária, tá? Existem cursos bons também, mas existem pós próprias para a advocacia tributária, mas o que eu te digo na advocacia tributária? É bem restrito, tá? Pós de advocacia tributária vai te ensinar a fazer defesas de auto de infração na esfera administrativa e entrar com ações judiciais, tá? Então é uma parte bem restrita de tudo que um tributarista pode fazer. A Lucélia tá falando que a comunidade é tudo. Que bom, Lu. A Lu é bem participativa lá na nossa comunidade. Paiva Martins está perguntando se é importante fazer graduação em contabilidade para advogado tributarista. Eu nunca fiz. Assim, eu nunca fiz. Pode ser que teria me agregado outras habilidades, com certeza, mas eu acho que hoje a gente tem muitos cursos bons que ensinam a parte da contabilidade que a gente precisa entender para exercer a advocacia tributária. O que eu acho fundamental? Ter um contador na equipe ou se associar a um contador, tá? Porque a gente não consegue fazer 100% do trabalho, gente. O trabalho tributarista é um trabalho de equipe, tá? Então, se você é advogado tributarista e tá atuando sozinho, tem, assim, noções de contabilidade tributária para você poder... entender quais são as obrigações acessórias, entender quais são os documentos que você vai solicitar para o teu cliente, entender, ler um balanço, né? Olhar um balanço, entender o que aquilo significa, olhar um SPED, entender, enfim. Você tem que ter noções, tá? Mas você não vai fazer o serviço que um consultor, um auditor tributário faria, porque ou você vai ter que ter muita experiência na área, tá? Aí não é nem tanto a graduação que vai te dar isso, mas é mais a experiência na área. Então, assim, o que a gente faz internamente? Vamos pensar assim, da minha experiência. A gente tem uma equipe. Tem equipe de contadores e equipe de advogados. Para a prestação de um serviço tributário recorrente para os nossos clientes, eu tenho o contador que vai exercer o papel importante, que é todo o papel de auditoria tributária inicial, muita parte do planejamento tributário é o contador que vai fazer, e eu tenho a equipe de advogados que vai fazer toda a análise jurídico-tributária importante, as teses, as ações, as defesas, fica para a equipe de advogados, tá? Então a gente divide isso mas a gente vê como um trabalho de parceria mesmo. Os advogados têm noções de contabilidade e os contadores têm alguma noção jurídica, tá? Mas bem mais, da minha equipe pelo menos, bem mais restrita assim.
Luciano está perguntando, mesmo sendo optante pelo Simples, está falando da tese da exclusão de CMES base de cálculo, para Simples daí não vale. Para Simples, o que você vai explorar para empresas do Simples são aquelas atividades que estão no regime monofásico e que estão fazendo recolhimento em duplicidade de PIS e COFINS, Luciano, tá? É bem específico para empresas do Simples. E são as empresas que estão no monofásico, como distribuidora de gás, de combustível, cosmético, higiene, tocador, que mais? Autopeças. São alguns ramos que estão sujeitos à incidência monofásica. Pausou aqui. Que estão sujeitos à incidência monofásica do PIS e da COFINS e que podem ter créditos a recuperar, tá? O Anderson tá falando, no nicho que atendo, que é o nicho de médicos, há muita queixa sobre o imposto de renda da pessoa física. Sim. Em outras unidades da federação, Anderson, não entendi. Médico, sim, tem muita queixa, porque tem pouco médico que constitui CNPJ. Tem muito médico atuando ainda como pessoa física, daí a tributação é nas alturas, é impossível. Então, um bom planejamento tributário para o médico é fazer com que ele se torne empresa, tá? Então, isso no Brasil todo, tá bom? Para a prestação de serviços no geral, qual seria a oportunidade inicial? Recuperação de crédito. Recuperação de crédito seria uma oportunidade inicial, que eu falei, abre portas. Recuperação de crédito, tá? Então, identificar a oportunidade de recuperação de crédito na esfera administrativa, que é o que dá retorno mais rápido. Na esfera judicial também, mas o retorno é bem mais demorado. Então, na esfera administrativa. Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Judicial ainda, Luciano, esquece. Vai para questões que você consegue recuperar administrativamente. Tem bastante oportunidade aí para recuperação de crédito tributário na esfera administrativa. A gente tem muita ação de cliente, vários clientes que são prestadores de serviço que podem excluir ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. A gente está entrando com ação. Tem tribunais que estão negando, tribunais que estão dando. Temos que esperar depois lá o STF decidir. Só que assim, não é agora que eles vão aproveitar, né? Não é agora, vai demorar. Tem muito cliente que é conservador, mesmo que tenha liminar, não vai querer se aproveitar agora da liminar por causa do risco. Então, assim, sempre que você vai para a esfera judicial, você tem um retorno financeiro mais demorado, tá bom? O Davi está perguntando quanto tempo dura a formação de tributarista. Ele vai de acordo com o teu ritmo, tá? São 120 horas de curso, mas ele tem muito mais material escrito do que videoaula, tá? Isso é proposital que a gente fez, mas vai no teu ritmo. Você pode concluir ele rápido, você tem até 6 meses para concluir, mas você pode concluir ele 1 mês, 2 meses, enfim, tá bom? O Adalto está perguntando onde verifica os cursos. Pode verificar no site Adalto, ibpt.educação.com.br, tá bom? Gente, a Nerd está falando, você tem razão, contador é imprescindível. Contador e eu advogado, uma parceria muito boa, tá? O Ronaldo tá entrando agora. Oi, Ronaldo, tudo bem? Ronaldo também nosso aluno. Gente, tem 1 minuto restante pra live, ela vai acabar. Então, sexta-feira a gente tem mais live, tá bom? Eu vou... Se vocês quiserem deixar sugestões, eu vou abrir uma caixinha pra vocês deixarem sugestões. Se vocês querem ver um tema mais técnico, se vocês querem tirar dúvidas. Então, eu vou deixar ali aberto pra vocês. E daqui 6 dias tem a nossa Semana do Tributarista Diamante. Então, quem não tá inscrito, se inscreva, tá bom? A gente vai falar de vocês muito pra vocês sobre como ser tributólogo, que vocês precisam, que é o que a gente chama de Tributarista Diamante, tá bom? E eu espero vocês. Espero que tenham gostado. Quem não tá no nosso canal do Telegram, entre, tá bom? Que é tributaristadofuturo.com.br/Telegram. Convido vocês, tá? Eu tô também falando com vocês diariamente, tá?